Fala galera, eu sou o Anderson dos Santos e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais são os 5 passos iniciais para vocês que desejam vir morar aqui no Canadá, que é mais ou menos que a gente seguiu para estar aqui, tá bom? Então fica aí, logo depois da vinheta eu vou explicar para vocês quais foram os 5 passos iniciais para vir para cá. Se você chegou até aqui, já deixa um like, faz um comentário, fala um bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é significativo para fazer chegar para mais gente, tá bom? Eu recebo muitas perguntas, gente. Pergunta pelo Facebook, pergunta pelo Telegram, pergunta pelo Instagram. O pessoal manda perguntas aqui nos comentários do YouTube e muitas perguntas é assim, tá? Como que eu começo para ir para o Canadá? Me ajuda para o Canadá? Como que eu faço para ir para o Canadá? Então, eu vou estar fazendo esse vídeo que vai dar os 5 passos iniciais para responder de forma geral o que a gente fez para vir para cá, tá bom? Então, passo número 1 é pesquisar, gente. Então, pesquisem. O Canadá tem dezenas de programas de imigração ou de fornecimento de visto de temporário de trabalho. Então, por exemplo, se você entrar no site oficial do governo do Canadá, esse site aqui, ele vai dar para vocês assim uma série de programas que vocês podem estar seguindo para estar vindo para cá. A gente optou por um dos programas, que é o programa do quê? Que a minha esposa veio estudando e eu vim acompanhando ela. Então, é um dos programas possíveis. Então, se você está interessado, entra lá no site oficial do governo que vai ter muitas respostas para vocês. ah, mas eu não quero ficar pesquisando. Então, bota lá, dá um Google e pergunta, que tem muita gente que escreve blog, tem comunidades do Facebook que explicam passo a passo para vocês o que foi que as pessoas seguiram. Mas lembrando, pesquisem, tem dezenas de programas disponíveis que vão oferecer e vão abrir portas para vocês estarem aqui no Canadá. Passo número 2, planejamento. Pessoal, a melhor coisa que você tem que fazer é fazer um planejamento de médio ou longo prazo. O nosso plano Canadá, da decisão para vir para o Canadá, para pisar aqui no Canadá, durou mais ou menos 7 meses. Mas isso não é um tempo normal. Tem muita gente que demora 2, 3, 5, 10 anos para vir para cá. Então é um planejamento. O que é planejamento? É você traçar e você colocar marcos, que o pessoal chama aqui no Canadá de milestones, né? São pedras, são marcos que você vai fazer o seguinte, bom, o que eu tenho que fazer para estar no Canadá? Ah, tem que juntar dinheiro, falar inglês, falar francês, eu vou estudar, não vou estudar, tem que tirar o visto, tem que fazer o passaporte, então fazer um planejamento. É super legal fazer uma linha do tempo, né? Também, se você botar no Google, no Facebook, você vai encontrar uma galera que mostra a linha do tempo que eles seguiram para da decisão de vir no Canadá até finalmente pisar aqui, tá bom? Então, o segundo passo, planejamento. Coloca tudo no papel, escreve. Se você não tem um plano, não vai funcionar. Igual, por exemplo, assim, eu quero ir para a praia. Mas quer ir para a praia para quê? Para passear, para entrar no mar, para ficar descansando, para trabalhar. Quer ir para a praia por quê? Então você tem que ter esse porquê bem claro na cabeça de vocês. Então, planeja e o porquê você quer estar aqui, em quanto tempo, o que você tem que fazer. Quando você tem isso bem traçado, você começa a fazer os seus pequenos sacrifícios para cumprir todas aquelas metas. Terceiro passo, aprender um dos idiomas falados aqui no Canadá, ou inglês ou francês. Então muita gente quer vir para cá e fala assim, não, eu topo fazer qualquer coisa, não sei falar inglês, não sei falar francês, eu vou trabalhar com... Gente, isso não funciona. Se você viu meu vídeo anterior, onde eu explico se dá para se virar no Canadá sem inglês ou sem francês, eu falei que não dá. A não ser que você tenha uma pessoa 100% do tempo disponível para te ajudar em tudo. Então, pelo menos um nível intermediário para avançado, você tem que ter no inglês. Eu vim aqui com inglês básico e eu posso dizer para vocês, eu penei no começo. Então, eu ia fazer as entrevistas de emprego e não conseguia o emprego que eu queria. E a gente percebe assim várias histórias, ou o pessoal conta pra gente várias histórias, onde, por exemplo, o pessoal explora ou usa da ingenuidade dos imigrantes para conseguir vantagens. Passo número 4, juntar dinheiro. Tá? Isso é uma parte super estressante e é super interessante assim, tem gente que não tem o hábito de economizar dinheiro. Recebe 1.000, gasta 1.000, recebe 5.000, gasta 5.000. E isso é uma coisa super importante, guardar dinheiro. Ah, mas eu vou vir direto como residente permanente. Bom, você vai precisar comprovar fundos
para estar aqui no Canadá. Ah, eu vou vir estudando. Vai ter que ter mais fundos ainda para comprovar vir para o Canadá. Então, guarda dinheiro. Ah, como que você fez para guardar dinheiro? Eu tinha um problema que eu não sabia quanto eu ganhava. Como assim eu não sabia quanto eu ganhava? Porque eu dava aula no Brasil em 5 escolas diferentes. Então cada escola me depositava num banco diferente e o salário variava. Então tinha uma reunião, tinha uma aula particular, tinha um plantão de dúvidas que eu tinha feito a mais, então o salário variava. A minha esposa, que é economista, ela começou a botar tudo na planilha do Excel e começou a controlar. Ela falou assim, ó, você ganha tanto, a gente vai guardar tanto. E foi bem interessante que a gente começou a guardar dinheiro depois do nosso casamento. Por quê? Porque a gente teve uma meta do casamento, a gente ficou noivo durante 1 ano e meio, então o nosso buffet, o custo do casamento foi super alto. A gente manteve um ritmo de guardar dinheiro, aí a gente pagou o casamento, a gente casou sem dívidas nenhuma, e depois do casamento a gente continuou mantendo a rotina de guardar dinheiro. Então é super importante guardar dinheiro. E tem que ser muito dinheiro, porque às vezes a desvalorização cambial pode desfavorecer bastante vocês. Então recomendo, guardar dinheiro. Ah, mas eu não consigo guardar dinheiro. Então cria uma fonte extra de ganhar dinheiro. Eu vou fazer um vídeo depois explicando quanto a gente gastou de dinheiro para vir para cá e como que eu fiz para levantar o dinheiro. Mas, por exemplo, eu dava aula, também dava aula particular e também oferecer produtos digitais, como cursos preparatórios para o Enem, para a Polícia Federal. Então, eu trabalhei bastante tempo como afiliado. Então, foram formas extras que eu tive que fazer para aumentar o meu rendimento, para levantar o dinheiro dos 7 meses de planejamento que a gente gastou para vir até aqui para o Canadá. E o passo número 5 é ser realista. Gente, tem que ser realista. Uma coisa super importante para mim, que eu sou muito sonhador. Então, tipo, eu imagino as coisas assim, acontecendo. Tem gente que fala assim que às vezes eu sou até meio poliana, né? Que eu imagino que vai ser tudo perfeito. Na média, eu tô tendo mais sorte do que eu imaginava. Mas é super importante ter o quê? Ter o pé no chão e ser bem realista. Não é porque você era professor no Brasil, como no meu caso, vou chegar aqui e já vou chegar dando aula. Isso não aconteceu. Eu hoje estou como professor aqui no Canadá, só depois de 28 meses, 2 anos e 4 meses, que eu consegui a primeira escola que abriu portas para mim para ser professor aqui no high school, né? Então, demorei todo esse tempo. No meio do caminho, eu entreguei pizza, eu escalava turbina eólica para instalar antena de 5G, subi em silo, trabalhei com pintura, trabalhei como zelador, trabalhei na fronteira, trabalhei em vários tipos de serviços até chegar nesse ponto aqui. Então, ser realista. Ah, você era advogado no Brasil? Dificilmente você vai ser advogado aqui no Canadá. Era psicólogo no Brasil? Dificilmente você vai ser psicólogo aqui no Canadá. Ah, eu era professor no Brasil? Dificilmente você vai ser professor no Canadá. Então, ser realista. E também outra coisa não é porque você chegou aqui, vou comprar já um Tesla, vou comprar um MacBook, vou torrar dinheiro, porque o poder de compra é muito bom. Realmente, o poder de compra é maior aqui no Canadá do que no Brasil. Mas ser realista por quê? Porque você vai acabar gastando muito dinheiro com coisas que você não planejou, tá? Então, às vezes, você vem com o dinheiro contado para aluguel e vão pedir para você pagar 6 meses adiantado de aluguel, porque você não tem nome aqui. Você vai precisar trabalhar num emprego e você não tem carteira de motorista para trabalhar naquele emprego. Então, prepare-se para quê? Porque você demora um tempo, eu costumo falar que é como se você estivesse preso na lama e você demora um tempo para criar um pequeno movimento para conseguir sair daquele atoleiro, tá? Então, o pessoal fala assim, você está preparado para começar do zero? Eu falo que não é começar do zero aqui no Canadá, mas você faz um pouquinho acima do zero, um pouquinho positivo, porque já tem experiência do Brasil, você já é adulto, não é adolescente, então o crescimento é muito mais rápido. Então, ser realista, tá bom? E aprenda outras habilidades, do tipo, bom, se tudo der errado, eu não consigo trabalhar na minha área. Que outra coisa eu toparia fazer que eu faria de boa, tá? Essa é uma coisa super importante. Meu pai era calheiro no Brasil, ele instalava calhas e eu aprendi uma série de skills, uma série de habilidades com ele, como mexer com solda, mexer com martelo, mexer com alicate, mexer com massa corrida, mexer com colocação de azulejo, colocação de concreto. Então, várias coisas eu aprendi com meu pai, essas habilidades, e eu pensei assim, bom, já trabalhei com isso antes, eu toparia trabalhar com isso novamente. Então, se prepare para isso, ser realista. E não tem problema nenhum se você for fazer algum trabalho braçal. Eu trabalhava como professor no Brasil, quase não tinha esforço físico. O máximo que eu fazia de esforço físico é ficar pagando a lousa e usando giz
o canetão. Mas eu não via problema fazer esforço físico. E tem muita gente que tem esse problema. Tipo assim, nunca fez esforço físico na vida e não topa fazer esforço físico aqui no Canadá. Nunca, por exemplo, nunca lavou o prato em casa, ou lavou a louça em casa, por exemplo, e aqui vai ter que trabalhar como lavador de louça no restaurante. Então, ser realista. Eu costumo dizer o seguinte, que é temporário. Então, venha preparado, o conselho que deram pra gente, para comer grama pela raiz por uns 2 anos. Aí depois de 2 anos, você pode falar se o plano Canadá começou a dar certo ou não. Venha por 2 anos preparados para comer grama pela raiz, porque vocês vão comer. E aí, galera, o que vocês acharam desses 5 passos iniciais? Deixa aqui um comentário, fala aí um bom dia, boa tarde, boa noite, deixa aí o seu joinha. Se não está inscrito no canal, se inscrevam. Eu vou tentar fazer vídeo toda semana para responder as perguntas para vocês. E sempre que possível, mandem perguntas para mim. Mas façam perguntas inteligentes. Já pesquisou antes? Não façam perguntas vagas. Ah, eu quero ir para o Canadá, como que eu faço? Tá, eu já quero fazer isso, isso, isso. Que ponto eu preciso fazer para melhorar no meu plano? Essas perguntas a gente que está aqui gosta de responder, tá bom? Então façam perguntas inteligentes, a gente vai estar aqui para responder para vocês. Bom, gente, um abraço e até mais!